Salam aleikum, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho da força de atrito? Dá uma olhada aqui nesse apagador. Olha, esse apagador em repouso sobre essa superfície horizontal, não há tendência de movimento. Portanto, nesse exato momento, não há força de atrito. Mas quando eu tento remover esse apagador do lugar, surge uma força que tenta impedir esse escorregamento entre as duas partes. Essa força que tenta impedir o escorregamento entre as duas partes é a mesma força que tenta impedir que o seu pé escorregue quando você anda. Essa força é chamada de força de atrito. E ela depende tanto da superfície sobre a qual os corpos estão apoiados, que a gente chama de rugosidade, medido por um coeficiente chamado coeficiente de atrito, quanto da compressão entre os corpos. Se eu comprimir esse apagador contra essa superfície, a força de atrito ela terá uma intensidade maior. Dá uma olhada aqui no quadro e eu vou mostrar a origem da força de atrito. Eu observando esse bloco apoiado numa superfície horizontal, a superfície parece lisa, mas quando eu faço uma ampliação das partes que se tocam, no microscópio, por exemplo, eu vejo que a superfície não é tão lisa quanto parece. Note aqui que as partes, elas se encontram nestas rugosidades, impedindo o deslizamento perfeito de um corpo sobre o outro. Então, a força que contrária à tendência de escorregamento, que nós chamamos de força de atrito. Vamos assinalar as forças que agem nesse bloco? De cara, querido aluno, você assinala aquela força que sempre atua nos objetos quando estão na Terra, força-peso. Como esse objeto está apoiado, o apoio equilibra esse objeto para que não caia, aplicando uma força chamada de normal. Quando eu tento remover esse objeto, surge uma força contrária a esse escorregamento, ou a tendência de escorregamento, chamada de força de atrito. E a intensidade dessa força de atrito depende tanto dessa rugosidade, medida por um número chamado coeficiente de atrito, cujo símbolo, essa letra grega chamada μ, quanto da força normal. É importante lembrar que, enquanto o objeto não sair do lugar, a intensidade da força de atrito tem a mesma intensidade da componente paralela que tenta removê-lo. Daí, nós fornecemos dois valores para μ. O μ estático e o μ cinético. Estático para medirmos a máxima força de atrito e o cinético, aquele atrito que age quando o objeto já se encontra em movimento. É isso, boa sorte, até a próxima, gente.